Vingadores já lançou e espero que todos que viram este vídeo tenham assistido. É incrível. Por tanto tempo especulamos e teorizamos como os titãs poderiam parecer, desde os 4 clássicos Toho Kaiju que retornaram, até a variedade de outros titãs lendários completamente novos. E parece que os fãs estão mais do que satisfeitos com a forma como os titãs se saíram, todos modernizados com uma pequena reviravolta para fazê-los parecerem enraizados em um cenário mais realista. No processo de produção do filme, percebe-se que centenas de tentativas fracassadas são necessárias para acertar. Então, vamos dar uma olhada nos titãs que não conseguimos ver em Godzilla, Rei dos Monstros. Eu sou Alistair, e seja bem-vindo à nossa adorável cidade de Dangerville. Vamos dar uma olhada em alguns dos monstros que retornam da clássica série da Toho. Godzilla passou por uma variedade de mudanças antes de Rei dos Monstros. Algumas o fizeram parecer um anfíbio. Algumas pareciam quase exatamente como as versões Heisei. E algumas, de alguma forma piores do que o que Godzilla de 1998 viria a aparecer. Mas após refinamento, eles finalmente chegaram ao icônico design lendário que temos hoje. Agora, para Rei dos Monstros, eles sabiam que tinham que manter o mesmo design que os fãs passaram a amar, embora quisessem fazer pequenas mudanças para homenagear os originais. As placas dorsais foram alteradas para parecerem mais com os Godzillas Showa, e os pés sofreram mudanças com base nas reclamações das pessoas de que eram muito curtos. Os resultados finais nos dão algo que ainda parece inegavelmente lendário, enquanto homenageia os originais de uma maneira que fará a maioria dos fãs da franquia feliz. Rodan também passou por algumas mudanças da série original Toho, pegando a ideia de ser um monstro que habita em vulcões e ampliando-a para novos níveis ao fazer seu corpo se fundir biologicamente com a própria lava, fazendo-a escorrer de sua carne. Embora conceitualmente eles originalmente fossem dar penas ao Rodan, o que o fazia parecer muito mais um pássaro gigante do que qualquer outra coisa. Embora isso não tenha sido inicialmente concebido pela Legendary, a própria Toho foi quem originalmente projetou Rodan para ser mais que um pássaro enorme parecido com um kaiju pterodáctilo. Felizmente, eles decidiram optar pelo último, e temos o design icônico que vemos hoje. A Legendary então decidiu seguir com um design que permaneceu fiel ao que vemos na tela e descartou as penas. O engraçado é que o design foi vazado cerca de 1 ano antes do filme ser lançado, mas as pessoas o descartaram como falso, sob o pretexto de que Rodan não tem penas. Embora esses conceitos agora provem que era de fato real e simplesmente um modelo inicial. Agora, para o próximo design que não vimos no filme. A seguir, vamos olhar para o Diabo de 3 Cabeças. Ele mesmo, o Rei Ghidorah. Este passou por uma variedade de mudanças na fase conceitual, algumas se desviando bastante do material original, ao tentar fazê-lo parecer mais com um alienígena para refletir sua origem. Eles se inspiraram em várias formas de vida marinha, coisas que vivem tão no fundo do oceano que, para nós, poderiam muito bem ser, para todos os efeitos, alienígenas. Em vez da juba que se vê nos filmes da Toho, eles tinham tentáculos e guelras. Os dentes envolviam o rosto, e sem lábios, parecia mais a mandíbula de um lobo. Embora este design seja super interessante e bastante intimidador, ele simplesmente não parece muito com Ghidorah. Falta personalidade. Poderia ser apenas qualquer serpente marinha. Então, eles voltaram para a prancheta e retornaram com algo que se assemelhava mais ao design do dragão chinês, do qual a Toho originalmente se influenciou. Voltaram com algo que parecia e se sentia mais como o Rei Ghidorah. Um dos designs até tinha os longos tentáculos no nariz, semelhantes a um bigode, frequentemente vistos em dragões chineses. E com mais refinamento, a juba de tentáculos seria simplificada para apenas chifres. Então, em vez de ser chamado de Rei Ghidorah, ele seria principalmente sugerido pela coroa em sua cabeça. Originalmente, Ghidorah foi projetado para ter um homem dentro. Mas hoje tal conceito parece antiquado, com suas pernas parecendo troncos de árvores, incompatíveis com uma criatura voadora ágil. Decidiram então alterar as pernas para se assemelharem a de um terópode, utilizando as asas para suporte, o que foi uma mudança que deixou os fãs divididos, já que era tão diferente de tudo que vimos antes. Embora fosse uma mudança necessária para tornar Ghidorah mais ameaçador e realista, embora novamente, há mais de 1 ano, houve um vazamento rumorejado, e os fãs o descartaram como falso porque eles nunca colocariam as asas de Ghidorah assim, mas o livro de arte novamente confirma que esse vazamento era de fato verdadeiro. E isso era apenas um conceito inicial. Mothra, como visto em Rei dos Monstros, é bastante drasticamente diferente do que vemos nos originais. Sendo fofa e adorável, sua aparência foi projetada para ser bastante acolhedora e amigável, o que reflete seu personagem, bem, fora do original. Ao longo dos anos, ela ficou mais fofa e adorável, mas para o filme da Legendary,
Eles descartaram isso e a fizeram parecer muito mais com um inseto real. A arte de fãs sugeriu a ideia de que eles deveriam fazê-la parecer completamente como uma mariposa, embora o diretor tenha afirmado que queriam que Mothra se defendesse em uma luta e que desejassem que ela fosse muito mais capaz. Não se sabe muito sobre os conceitos para Mothra, então presume-se que eles sentiram que tinham o design certo desde cedo, pegando referências de vespas, louva-a-Deus e até mesmo dos mutos. Isso nos deu um design super interessante, meio nojento, mas também estranhamente fofo. Agora vamos passar para os novos titãs que vemos em Rei dos Monstros. Eles geralmente ostentam designs novos e interessantes, e embora tenhamos visto apenas alguns minutos deles no filme, é legal ver o primeiro novo kaiju de Godzilla em um filme de ação ao vivo desde a estreia dos Mutos em 2014. Primeiro, vamos olhar para o primeiro novo titã que vemos no filme, e esse é Scylla. Primeiro visto surgindo dos campos de petróleo no Arizona, despertado pelo chamado As Armas de Ghidorah, ostentando 6 pernas, uma boca de tentáculo e um exoesqueleto semelhante a crustáceos, semelhante ao que se vê em caranguejos. Embora houvesse muitos designs conceituais muito diferentes, ajudaram a desenvolvê-lo para o que vemos hoje. Originalmente, Scylla seria mais como uma lula gigante, parecendo mais algo que surgiria de Cthulhu. Introduziu a ideia de ter uma criatura com vários braços, mesmo que os tentáculos se transformassem em pernas semelhantes à de um caranguejo no filme final. A próxima tentativa foi fazer com que ele assumisse uma forma similar a um inseto, com exoesqueleto, pinças e uma cauda tipo escorpião. Embora eles tenham removido os tentáculos do conceito anterior, embora esses não sejam os designs que vemos no filme, pode-se observar onde as influências se mantêm de sua forma anterior. Ele é muito mais volumoso do que a versão final, introduzindo a ideia de ser mais como um inseto do que algo que sairia do mar. Mesmo que a forma final não tenha uma cauda de escorpião, pode-se perceber que a criatura certamente tem essas características, especialmente quando ela surge do chão. A versão final que vemos no filme acaba tendo 6 pernas, pinças e um físico muito mais enxuto, mas também inclui tentáculos que remetem aos primeiros conceitos. A razão para torná-lo mais enxuto poderia ser que o papel já estava preenchido pelo nosso próximo titã que vamos analisar. E esse é o Methuselah. Este titã é visto surgindo do chão em Munique, Alemanha, como se uma montanha tivesse começado a se mover, despertada de seu sono pelo chamado de Ghidorah. Este titã parece ter uma estética terrestre, sendo fortemente blindado e apresentando algumas semelhanças com dinossauros como anquilossauros. Árvores parecem estar crescendo de sua pele, e ele tem presas saindo de cada lado de sua mandíbula. A montanha parece ter crescido em cima do titã durante seu sono, formando uma casca semelhante à vista em tartarugas. Esse design passou por muitas mudanças notáveis durante sua fase conceitual, aparecendo originalmente muito como um rinoceronte com 4 pernas, pele grossa e um chifre na frente de sua cabeça. Eles continuariam a aprimorar este design, adicionando mais chifres, tornando-o único, diferente de qualquer animal vivo atualmente, fazendo com que pareça mais algo que você encontraria no livro de Dougal Dixon, Afterman. A mudança mais notável parece ser a remoção do chifre e transformar a pele grossa em algo que poderia se misturar com as montanhas. Por fim, vamos falar sobre Behemoth. Este causou um grande impacto nos espectadores, por razões que não consigo precisar. Mas essa monstruosidade pegou a maioria de suas características dos mamutes, com a espessa camada de pelo marrom e presas, mas com um toque adicional usando elementos de primatas, como as proporções corporais e a postura de um gorila costas prateadas, e a falta de uma tromba. Isso era realmente único, mas nem sempre foi tão único. Originalmente ia parecer idêntico a um mastodonte, com pequenas alterações como presas adicionais na mandíbula inferior, como o que é visto no Dinotherium. Isso passou provavelmente pelas menores mudanças, pois não há muito mais documentado além do design semelhante ao de um mamute. Parece que eles estavam confiantes de que tinham um design sólido bem cedo, então esses são os titãs que poderiam ter parecido. Mas o que você achou dos conceitos? Preferiu alguma das obras de arte originais do que vemos no filme final? Nos informe na seção de comentários abaixo. Certifique-se de nos seguir no Twitter e agora no Amino, onde postaremos histórias regularmente. Não se esqueça de se inscrever para se tornar um residente de Dangerville hoje, para que você não perca nada relacionado a Godzilla. Antes de eu ir, eu gostaria de lhe contar sobre uma pequena coisa chamada G-Fest que está chegando. É a maior convenção de Godzilla do mundo e está retornando mais uma vez para Chicago neste julho. Jacob e eu estaremos ambos presentes e faremos parte do painel de YouTubers de Godzilla, ao lado de Demon 1954, Monstrosities Tokusatsu Vlog, Kaiju no Ar e Titangoji. O painel começará às 3 da tarde no domingo, 14 de julho. Você pode comprar ingressos na porta.
Então certifique-se de passar e dizer oi. Eu sou Alistair, do Dangerville. E residentes, obrigado por assistirem. Obrigado.